Empresas que mais contratam imigrante aqui em Portugal? É isso mesmo que você acabou de ver na descrição desse vídeo. Se você chegou nesse vídeo agora, espero que você acompanhe até o final, porque eu vou mostrar o resumo de todos os meus 4 anos aqui em Portugal, cada empresa que eu passei, e sim, muitas têm um número significativo de imigrantes. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Silva, bem-vindos ao nosso canal Fazendo História em Portugal. E para iniciar o vídeo, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Na minha chegada aqui em Portugal, nós chegamos em Portugal, chegou eu, minha esposa e o nosso primo, foi em maio de 2022. Como todo imigrante, o objetivo já é chegar no país e arrumar um contrato de trabalho para começar o processo de legalização. Então, nós não escolhemos trabalho, entregamos em supermercados, indústrias, até lar de idosos. É aquilo, o que chamar a gente já pegar o trabalho para que sim que tiver o contrato em mãos, abrir o nosso processo de legalização e depois futuramente mudar, né, de trabalho. A gente veio com essa estratégia. E assim, fomos chamados no dia seguinte para fazer uma entrevista na mesma rede de supermercado. É uma rede de supermercado bem grande, né, muito grande aqui em Portugal. Foi eu, meu primo e minha esposa, né, fomos juntos. E ao eles identificarem, né, que eu e minha esposa, nós somos um casal, ficou acordado o seguinte: eu e meu primo ia trabalhar em uma loja específica e a minha esposa ia ficar em uma outra loja do mesmo grupo, porque não poderia trabalhar casal. Bom, tudo bem. Assinamos o contrato. Nesse mercado eu fiquei um mês e assim, eu fiquei na parte de caixa, na parte de reposição, na parte de inventário, na parte para descarregar caminhões e na parte de caixa central, que foi a minha última função nessa rede de supermercado. E aquilo na parte de caixa é como todo caixa simples no Brasil. Fazia atendimento de clientes, passava os produtos. O diferente aqui de Portugal é que tem bastante legumes e frutas que não é tão comum ver no Brasil. Então, ali foi um desafio para a gente, né? Que é onde a gente perdia um pouco de tempo até identificar o tipo de fruta, frutos secos também tinha uma variedade, e nós fazíamos a pesagem toda no caixa. Então, demorava um pouquinho para atender certo tipo de cliente que vinha com muita demanda desse tipo de produto. Mas é assim, e o diferencial também é que nós já tínhamos pesquisado sobre a moeda. Por que eu falo da moeda? Na hora do troco, é bom a pessoa conhecer um pouquinho como que as moedas, né? Apesar de ser bem parecido aqui no Brasil, mas é bom você ter esse conhecimento, conhecer as moedas. E aquilo, eu fiquei uma semana no caixa, fazendo esse trabalho de caixa, ofereci o cartão, né, da loja, e fiquei uma outra semana, foi na reposição, que é aquilo, fazia toda a reposição como se fosse qualquer supermercado no Brasil. Todos os produtos que estavam prestes a vencer ficavam à frente, e os produtos que iam vencer com mais tempo iam ficar na parte de trás, né? Aí vinha fazer a reposição do produto, fazia a parte de inventário, né, com o objetivo de identificar se certo tipo de produto já está para acabar, para fazer a reposição. Fazia descarga também, parte, né, de descarregava caminhões. E eu fiquei na minha última semana nesse mercado, foi na parte de caixa central. No caixa central eu fazia abertura de loja, fazia reposição, né, de troco nos caixas, fazia troca de produto, cancelamento de produto e fazia o atendimento também, como se fosse no Brasil, o atendimento do carro forte. Tinha um horário específico para o carro forte vir, né, fazia toda a papelada. E nesse supermercado eu fiquei cerca de um mês. Por que eu saí? Eu saí porque o horário desse supermercado era bem complicado. Nós tínhamos aí de 2 a 4 horas de almoço. Aí você vai se perguntar, como assim? Só um exemplo. Eu entrava às 8 da manhã e saía para almoçar às 13, a 1 hora da tarde. Então, ou eu voltava às 4 da tarde ou às 5, ficava 3, 4 horas de almoço. Depois, para cumprir a carga horária de 8 horas, eu saía 8 ou 9 horas da noite. É aquilo, você ficava um dia praticamente para trabalhar 8 horas de trabalho. Então, praticamente, a gente perdia muito tempo ali só naquela empresa, né? Mesmo eu tendo 3, 4 horas de almoço, como eu morava a 30 quilômetros, né? Eu e meu primo ficou numa loja específica, então era 30 quilômetros onde a gente morava. E a minha esposa deu sorte, ela ficou mais próximo da residência, ela ficou a 5 quilômetros. Então não compensava ir para casa, né? Fazia 3, 4 horas e voltava. Então eu ficava muito tempo na empresa e também com relação ao ordenado, era apenas um salário mínimo, um ordenado mínimo. Diante disso, né, a minha esposa já tinha saído dessa mesma rede, né, no outro local da empresa, e ela tinha entrado numa empresa de couro, uma empresa que eles chamam aqui empresa de peles. Essa empresa de couro faz banco para Porsche, para Audi, bancos e volantes de pele, né, de couro. E em uma dessas reuniões, como eu já estava querendo sair do supermercado devido a essa hora de almoço, que perdia muito tempo,
A minha esposa já estava ciente que eu queria sair. Teve uma reunião da empresa com o chefe, lá o dono da empresa de couro, e ele perguntou para ela, fez algumas perguntas, se era casado, falou que era, e como eu já havia feito uma entrevista nessa empresa algum tempo atrás, ela falou, ó, meu esposo quer trabalhar muito aqui. Aí ele falou, ó, então fala para ele começar na segunda-feira, pede para ele vir aqui segunda-feira. Aí sim, eu fui lá, conversei com a empresa, deu tudo certinho, já assinei o contrato de trabalho, depois eu regressei no mercado e já fiz a carta do meu desligamento, saí da rede de supermercado. Aí sim, eu ia trabalhar com a minha esposa, trabalhar em uma empresa que pagava turnos. Então essa empresa de couro, empresa de peles, era o seguinte, nós trabalhávamos por turno. Então a gente recebia o adicional de turno, era o ordenado mínimo, mais o adicional de turnos, mais 8 euros por dia de VR, né, de vale alimentação, que, querendo ou não, eram os 300 a 400 a mais que o supermercado. Nós trabalhávamos por turno. Uma semana era das 8 às 4 e a outra semana era das 4 da tarde à meia-noite. Eu desempenhei nessa empresa, nessa indústria de couro, eu fiquei na parte da chanfra. A chanfra, o que seria a chanfra? A gente já recebe a pele, né, do animal toda tratada, a gente tirava uma espessura da pele para fazer a colagem, a parte da costura. Então a gente tirava a espessura dos dois lados da pele para quando for fazer a costura não fica o relevo. Eles chamam de chanfra. Então eu trabalhava com máquinas precisas, nem todo mundo trabalhava no setor da chanfra. Mas é assim, quando você trabalha numa empresa, até no supermercado que eu trabalhei, não falei para vocês, você não fica só em uma função específica, tá? Você fica naquela função que a empresa precisa no momento. Então você pode ser contratado por caixa, igual eu fui. Eu ficava na reposição, ficava no inventário, ficava para descarregar caminhão, ficava no caixa central, principalmente no supermercado, como é muito rotativo ficar os funcionários devido a esse horário de almoço que é muito puxado, você fica muito tempo ausente da sua casa e mais tempo no trabalho, então eu não expliquei para vocês. No supermercado é muito rotativo, você ver funcionários. No mês que eu fiquei lá, saiu entre 15 a 20 pessoas, para você ver. E assim, então, aqui em Portugal, ele trabalha muito a resiliência. Então, você tem que ser muito resiliente, né? É aquilo, você entra numa empresa, você vai fazer tudo. Tudo que tiver de função naquela empresa ali, tá apto, você tem que fazer, eles vão te dar a formação para você fazer. E na empresa de peles, na empresa de couro, não foi diferente. Eu trabalhei no setor de chanfra, e quando outras áreas tinha uma demanda de trabalho alta, aí os chefes vinham até nós e falavam, ó, você precisa para máquina de corte, onde vinha a pele inteira tratada, né, já pintada, porém as máquinas elas são projetadas para cortar, e nós juntávamos as peles, ou a máquina de resina, que dá banho na pele com resina, ou a máquina de perfuração também, você percebe que no banco da Porsche tem aqueles bancos todo furadinho, né? E também tinha um outro setor que é considerado o setor da ribeira, onde vinha a pele do animal já inteira, ela vinha até no sal. Então era um cheiro muito forte, mas é aquilo, a gente fazia de tudo. Chegamos em maio de 2022, conseguimos trabalho no supermercado. No supermercado eu fiquei cerca de um mês. Então no final de junho eu comecei nessa empresa de couro, nessa empresa de peles, que eu fiquei até fevereiro de 2025, então eu fiquei mais de 2 anos. Tem uma particularidade bem bacana aqui, porque assim, o nosso contrato de trabalho era de 2 anos, porém assim, era de 1 ano com mais 1 ano renovável, durando no máximo 2 anos. No prazo de 2 anos, a empresa tinha a opção de te mandar embora ou efetivar você, né? Só um exemplo, a efetivação aqui você pode considerar que é como um funcionário público no Brasil. Eles não te mandam embora, a não ser se você der um motivo muito forte, se você roubar. Então assim, eu e minha esposa, né, nós fomos efetivados na empresa. E mesmo efetivado, uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração para a gente não se acomodar. Nessa empresa de couro, tinha funcionários com 15, 20, 30 anos, e a diferença de ordenado, né, conversando com eles, é pouca, é 30, 40 euros a mais. Então, pessoas que se acomodaram, ficaram 15, 30 anos, por quê? Só porque eram efetivas. Então, a pessoa levou aquela efetivação como motivo dela não querer prosperar, não querer buscar algo melhor. Eu fiz um vídeo recentemente, vou até aqui deixar no card, do custo de vida em Portugal. Mesmo recebendo o adicional de turno e a vale alimentação, que era bem maior que o supermercado,
mesmo assim não atendia muito bem as nossas necessidades, né? Então a gente não conseguia ficar com uma gordurinha maior com relação a salário. Nós pagávamos as contas, aproveitávamos um pouquinho, mas não ficávamos com um valor bacana para guardar. Então, mesmo os efetivos, a gente buscou algo melhor. Então, ficamos sabendo de uma rede de supermercado, um bloco logístico, que eles estavam coordenado acima da média e horário fixo. Então, mesmo trabalhando, mandamos currículos e fomos chamados para uma entrevista. Essa entrevista foi em abril de 2024. Aí foi eu e minha esposa, nessa entrevista muito bacana, apresentou a empresa pra gente, os benefícios. É uma empresa que, quando você já completa o ano, ela tem tal de participação, então você consegue aí de 1 a 3 salários mínimos, né, de participação, é totalmente diferente. E o horário seria fixo. Bom, em abril, eu e minha esposa fizemos a entrevista, lá falamos com o gestor da área, né? E aquilo, estávamos trabalhando ainda na empresa de couro, tá? Não pedimos as contas. E depois de 15 dias recebemos um e-mail dessa empresa nova, falando que nós fomos aprovados, porém, teria até 12 meses para chamar a gente. Então você imagina, fomos em abril de 2024, e aquilo, cada mês a gente ficava naquela expectativa. Por quê? Conhecíamos mais pessoas que também fizeram entrevistas e já foram entrando em contato com eles nessa mesma empresa nova. Ó, vem trabalhar. E a gente, eu e minha esposa, nada. Aí passou, fomos em abril, passou maio, passou junho de 2024, julho, agosto e nada. Falar a verdade, eu já tinha até desistido. Eu falei, não vamos chamar. Aí, em dezembro de 2024, como os brasileiros costumam falar, aos 45 minutos do segundo tempo, nós recebemos um comunicado por e-mail da empresa onde nós fizemos a entrevista para nos comparecer lá, né? Para a gente comparecer na empresa em dezembro, né? Tudo formalizado no e-mail, e eu e minha esposa recebemos o e-mail em sintonia, os dois juntos ao mesmo tempo. E nós ficamos muito ansiosos, né, para falar com o gerente da área tal, e verificar como que vai ser. Bom, tínhamos a reunião com ele, conversamos com ele que nós estávamos há mais de 2 anos efetivos na empresa. O que a gente podia fazer para sair? Porque aqui em Portugal funciona assim. É igual eu falei para vocês. Quando nós somos efetivos, a empresa não pode nos mandar embora, só se acontecer algo muito grave, igual no Brasil para os funcionários públicos. E quando você vai sair da empresa também, como a gente tinha muito tempo, nós tínhamos que dar 60 dias de aviso prévio. A gente conversou com ele e ele falou, vamos fazer o seguinte então. Fazendo os cálculos aqui, dezembro, quando for fevereiro, vocês já vão conseguir dar o prazo final do aviso prévio. Então, vocês já comunicam à empresa que vocês querem sair. E no dia 10 de fevereiro, vocês iniciam aqui. Olha, quando ele falou aquilo pra gente, do horário fixo, eu e minha esposa no mesmo horário. E assim, foi tudo que a gente sempre sonhou. E foi uma mudança muito grande, porque nós morávamos em outro distrito. Né? Distrito é como se fosse cidade. Só um exemplo. Nós morávamos no distrito de Leiria e essa empresa ficava no distrito de Santarém. Em quilometragem, era mais ou menos de 70 a 80 quilômetros de distância. Então, foi uma mudança muito grande para a gente, porque tivemos que mudar de arrendamento, vir mais próximo do trabalho, mas deu tudo certo. Então, demos o aviso prévio para a empresa, saímos em fevereiro iniciamos na outra empresa. Né? É um bloco logístico de rede de supermercados aqui em Portugal, uma empresa muito grande. Como funciona o bloco logístico aqui em Portugal? O bloco logístico, ela pega os pedidos das lojas, prepara os pedidos e manda para cada loja. Né? Nessa empresa, eu comecei a fazer a preparação. O que seria a preparação? Quando vocês vão nas redes de supermercado, quando vocês vão no Dia, no Carrefour, tem aqueles pallets que vocês vê no meio da loja, onde tem nossos produtos, né, que depois o repositor vai pegando e vai colocando nas prateleiras. Né? Exatamente o que a gente faz no bloco logístico. Você inicia fazendo esse tipo de trabalho, fazendo o que eles chamam de preparação. Então, a preparação é esse trabalho. Você vai, que é um trabalho que não é leve, é pesado. Você imagina você ficar 8 horas ali fazendo, preparando. E o diferencial que eu não falei aqui, nesse bloco logístico, onde a gente mudou de trabalho, saímos da empresa de pele que já éramos efetivos, o diferencial desse bloco logístico, dessa empresa, é que você já entra efetivo desde o primeiro dia. Então, isso foi um diferencial que a gente não tinha anteriormente. Foi uma coisa muito nova pra gente isso, né? Já entrar como efetivo. Porém, no contrato tá o seguinte, você é efetivo desde o primeiro dia, porém tem 90 dias de experiência, tem 3 meses de experiência, é aquilo. Mesmo sendo efetivo, durante o prazo de 90 dias eu tinha que mostrar trabalho,
tinha que mostrar resultado, porque senão a empresa poderia me demitir. Tava tudo no contrato, tava tudo certinho. Depois de 90 dias, aí sim, tranquilo, vida nova. Mesmo assim, é aquilo. Como os trabalhos aqui a gente sempre mantém foco, né? Pelo menos eu sempre meti muito foco, eu fui confiante. Falei, vou passar, então pronto. Comecei na preparação, né? Eles dão oportunidade para você fazer outros trabalhos, mas você começa na preparação. Fiquei 3 meses correndo, fazendo pallets em cima de pallets, correndo. Depois de 90 dias passei, graças a Deus, né? Fui efetivo, eu e minha esposa fomos efetivos. E aí eles começam a dar mais trabalho para você, entendeu? Eles começam a te dar mais oportunidade de aprender coisas novas. Hoje eu trabalho com empilhadeiras, uma empilhadeira retrátil que você armazena produtos a mais de 12 metros de altura, então é uma grande experiência, né? A empresa deu toda a formação, eu entrei sem experiência nenhuma em bloco logístico, a empresa me deu toda a formação e nós somos muito gratos, né? Muito grato a essa empresa. Eu vou completar 1 ano agora em fevereiro nessa empresa, nesse bloco logístico. Eu faço de 5 a 6 atividades, né? Cada dia eu faço um pouquinho de coisa que eles pedem para fazer, com foco no trabalho, sempre responsabilidade, chegando no horário. Portugal praticamente abriu as portas para a gente, lapidou, né? Lapidou a gente, porque eu vim da área de análise de crédito, eu trabalhava em banco. Então, para você chegar aqui, trabalhar em rede de supermercado, trabalhar em empresa, indústria, trabalhar em bloco logístico, que é pegando pesado mesmo. Então, foi realmente uma grande lição para a gente, nos moldou, né? E fica aquela grande lição e a grande dica para você. Se você quer vir para Portugal, venha com mente aberta. Você não vai ficar focado em fazer somente uma atividade. É quase impossível. Todas as empresas que eu passei, fiz de 5 a 6 atividades e a maioria tinha imigrantes. Na empresa que eu trabalho, no bloco logístico, tem na média aí, pelo horário que eu trabalho, de 30% de imigrantes. Muitos imigrantes. Fica aquela dica para você. A área de supermercado, indústrias, né, fábricas, bloco logísticos, redes de fast food aqui também, Burger King, McDonald's, tem muito imigrante mesmo. Para você que está aqui em Portugal, quer mudar de empresa, se você não está contente naquela empresa que você está trabalhando, mande currículo, busca oportunidade melhor. Depois que você fizer a entrevista, for contratado, aí você sai da empresa atual. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, clica no sininho aí para você receber as notificações diárias quando subir um vídeo novo. E é só isso aí, galera. Fica até o próximo vídeo.